Fala galera do Direito Civil, mais uma vez aqui abrindo uma aula de Direito Civil na Cultive. Meu nome é Ana Silvia, sou professora dessa matéria e hoje a gente vai falar sobre a parte de responsabilidade civil em relação à responsabilidade civil indireta, ou também chamada responsabilidade civil de terceiros. A gente sabe que a responsabilidade civil, ela é gerada através de uma responsabilização de uma pessoa que, através de um ato ilícito, acaba por danificar, acaba por causar um prejuízo a um direito de terceiro. Essa pessoa que causa prejuízo ao direito de terceiro através de um ato ilícito, ela tem o dever de indenizá-la. A indenização nem sempre é em relação aos danos materiais. Sempre um exemplo utilizado, fácil pra gente entender, é quando eu saio de casa e bato no carro do terceiro, passo rápido do lado dele e arranco o espelhinho do carro. Tem um dano de terceiro? Tem. Teve uma conduta ilícita, um ato ilícito pela minha parte? Teve. Naquele momento, gera para mim uma responsabilidade. Essa responsabilidade é o meu dever de indenizar. Eu vou ter que indenizar o dono daquele veículo em relação aos danos materiais que eu causei a ele. Mas vejam, nem toda a indenização, nem todo dano, na verdade, melhor colocando, nem todo o dano é de ordem material. Nem todo o dano afeta o patrimônio do terceiro. O dano também pode atingir os direitos da personalidade, daí falando de danos morais. Só para a gente fazer um remember aí do que é responsabilidade civil. Passada toda essa primeira partezinha, rapidamente, a gente entra então na responsabilidade civil de terceiro. Esse tipo de responsabilidade está previsto no Código Civil, no artigo 932. O artigo 932 traz pra gente as hipóteses em que uma outra pessoa, que não aquela causadora do dano, vai se responsabilizar pela indenização, ou seja, vai assumir para ela a responsabilidade civil daquele dano causado, mesmo que não tenha sido ela que nem que não tenha sido ela que fez o ato ilícito. A partir desse pensamento, a gente consegue começar a imaginar quem são essas pessoas que têm para si a responsabilidade civil em relação ao ato de uma outra pessoa, em relação ao ato ilícito de uma outra pessoa. Pela simples leitura dos incisos do 932, a gente consegue ter uma ideia clara. A gente pode, para colocar na nossa cabeça, para a gente não esquecer num dia de prova, a responsabilidade civil de terceiro é aquela que os pais têm em relação aos filhos. O inciso 1º do 932 fala exatamente isso. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Os pais, eles têm o dever de assumir para si a responsabilidade pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos menores. Por quê? Pela força da lei. Não é porque não foi convencionado entre pai e filho, não foi através da vontade das partes, mas sim porque a lei disse que os pais assumem a responsabilidade através da responsabilidade civil de terceiro dos atos ilícitos cometidos por esses menores, né? Inciso 2º no 932 traz a responsabilidade civil do tutor em relação aos seus pupilos. O inciso 3º, o empregador em relação aos seus empregados, quando eles estiverem agindo a serviço, quando eles estiverem a trabalho. E o inciso 4º fala sobre os donos dos hotéis e hospedarias, que também assumem a responsabilidade civil em relação aos seus hóspedes. Por fim, o inciso 5º fala que os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime assumem a responsabilidade civil em relação àquela quantia do produto do crime que foi aferida. Então veja, a gente não precisa decorar todos os artigos, todos os incisos do artigo 932, não somente desse, mas de todo e qualquer artigo dentro do Código Civil. A gente tem que entender e saber a essência. Por que os nossos legisladores optaram a colocar aqui a letra da lei como ela se encontra hoje? Os menores, eles não podem ser responsabilizados pelos seus atos ilícitos. Eles não podem ser demandados, imagine, para pagamento de uma dívida, por exemplo,
ou eles não podem ser demandados em relação a um ato ilícito causado a um terceiro, saindo do direito contratual e vindo para uma responsabilidade aquiliana. Se um menor está dirigindo, por exemplo, e causa um acidente, quem responde são os pais, são os seus representantes legais e não a própria pessoa, não aquele menor. O nosso Código Civil, para conseguir explicar a responsabilidade civil do terceiro, ele adotou a teoria do risco. A teoria do risco, ela independe de culpa, ou seja, estamos frente a uma responsabilidade civil objetiva. A gente afasta como requisito essencial para a configuração da responsabilidade aquele elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. O que é interessante a gente colocar aqui é o seguinte: por mais que eu não tenha que comprovar a culpa do terceiro, do pai, do tutor ou do empregador, os exemplos que a gente acabou de ver no 932, a parte lesionada vai ter que comprovar a culpa não destes, mas sim daqueles que eles representam. Vamos colocar isso num exemplo para ficar fácil para a gente entender. Imagine que um menor acaba por bater num carro de terceiro quando ele estava dirigindo indevidamente. Existe um ato ilícito efetuado pelo menor, feito pelo menor? Tem. Quem que responde civilmente em relação ao menor? Os seus pais, ok? Os pais, para eu cobrar aquele meu prejuízo material, eu não preciso provar a culpa dos pais, mas, por outro lado, eu tenho que comprovar a culpa do filho. Eu tenho que dizer que ele é culpado por aquele ato ilícito, por aquele prejuízo que foi causado para o terceiro. Então, na verdade, a gente não pode falar que estamos frente a uma responsabilidade com culpa presumida. Ele presumidamente culpado. Não, na verdade, a culpa tem que ser comprovada em relação àquele que efetivamente provocou, que efetivamente efetuou o ato ilícito. Sendo comprovado dessa forma, eu posso sim responsabilizar o terceiro, que no nosso caso concreto, no nosso exemplo, são os pais, para pagamento dos prejuízos causados à vítima. Por isso, o artigo 933 traz para a gente a responsabilidade objetiva indireta. Por que indireta? Porque a culpa vai ser comprovada daquele que realmente causou o ato ilícito e não daqueles que vão se responsabilizar por aquela atitude danosa, que no nosso caso concreto foi o menor de idade que acabou por causar. Então estamos, como dito agora há pouco, não é uma questão de uma responsabilidade sem culpa, mas sim, não é uma questão de culpa presumida, presume-se a culpa dos pais, mas sim de uma responsabilidade sem culpa do terceiro que vai pagar, mas com culpa daquele que efetivamente causou o dano. Certo? Tranquila até aqui? Muito bem. Responsabilidade civil causada dos danos causados por animais. O Código Civil, no artigo 936, ele traz pra gente a possibilidade daquele que é responsável pelo animal ser responsabilizado por algum ato que cause dano a um terceiro, ok? Quem faz o ato é o animal, mas a responsabilidade é da pessoa. Vamos ver o que o artigo fala. O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou um caso de força maior. Se eu tenho um pitbull em casa, eu deixo meu portão aberto, o pitbull sai e morde a perna de uma criança, tenho eu ou não a responsabilidade de indenizar? Tenho, claro que tenho. Eu tenho a responsabilidade de indenizar. Por quê? Porque eu não agi com os cuidados necessários para evitar qualquer prejuízo a terceiro em relação ao meu animal, aquele que detém a posse, a propriedade daquele animal. É interessante falar aqui, se a gente for pelo pé da letra, né, pela letra mesmo do artigo, algumas dúvidas poderiam ser levantadas, como por exemplo, se tem um animal solto na pista, fugiu de casa. Esse animal na pista acaba por causar diversos danos a alguns automóveis, porque um deles, para conseguir desviar do animal e não atropelá-lo, acaba por bater num terceiro que estava do seu lado. Vejam, se o animal corre na pista
mesmo que ele tenha fugido de casa, ainda assim o detentor daquele animal é sim responsabilizado pelo dano causado. Existem várias jurisprudências hoje, bem pacífico em relação a este tema, que a pessoa jurídica que tem na sua sede cachorros de guarda e acabam por fugir e entrar na pista ou morder alguém ou causar algum dano efetivo a terceiros, tem sim a responsabilidade civil de ressarcir aquele que sofreu o dano, de ressarcir aquela vítima que sofreu algum prejuízo, ok? Então, cuidado com a responsabilidade civil em relação a danos causados por animais. Passamos agora para uma segunda etapa da aula, onde a gente vai falar sobre as excludentes da responsabilidade civil. A gente sabe quais são os requisitos da responsabilidade civil, quando que ela pode ocorrer, quando que terceiros são responsabilizados por danos causados por outras pessoas. Agora vamos excluir a responsabilidade civil. Quais são as hipóteses em que a responsabilidade civil pode ser afastada no caso concreto? A primeira hipótese é em relação à legítima defesa. Vejam, a legítima defesa ela é muito estudada, com muito mais profundidade, na matéria de direito penal, certo? Até coloquei aqui para vocês nesse slide que a legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal. Então, toda a teoria que abarca, que fundamenta a legítima defesa lá no direito penal, a gente empresta do direito penal e traz aqui pra gente estudar um pouquinho dentro do direito civil. Mesmo assim, o Código Civil, no seu artigo 188, inciso 1º, elencou como causa excludente de responsabilidade civil a legítima defesa. O que é a legítima defesa? É quando uma pessoa ela se defende um direito seu para repelir algum dano, para afastar dano ou ameaça que a ela está sendo infringido. Então, dessa forma, a pessoa, ela vai agir de alguma forma para conseguir afastar aquele dano que vai ser causado a ela. Se ela age por legítima defesa, a gente diz que ela não vai se responsabilizar civilmente. Ok? Vamos imaginar uma briga, você tá entrando no teu carro, quando o teu carro tá parado na rua, estacionado, você vai entrar no seu carro e de repente uma pessoa que tá nervosa, etc, acaba fechando na hora que você vai sair, acaba entrando numa briga. Essa pessoa vem para cima de você e você, para fugir de uma agressão, você acaba batendo no carro dela. Isso é legítima defesa. Você acaba por lesionar, causar um prejuízo a uma pessoa para que você consiga salvar o seu bem jurídico, salvar o seu direito. Nesse nosso exemplo, a gente poderia colocar aqui como a integridade física, certo? Passando para o próximo tema, a legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, toda vez que a gente ouvir essa palavrinha, putativa significa que eu estou agindo de uma forma, eu acho que eu estou agindo de forma correta, mas na verdade não estou. Dentro do direito civil, a gente tem a figura do credor putativo também, por exemplo. Aquele credor que a gente olha, tem cara de credor, parece credor, mas na verdade ele não é. É o famoso parece, mas não é. Imagine um caso onde uma pessoa pensa que está agindo em legítima defesa, mas na verdade ela não estava sofrendo nenhuma ameaça ou nenhum dano em relação ao seu direito. Se isso acontecer para o Código Civil, na legítima defesa putativa, a responsabilidade civil, ela volta a existir. Ou seja, não vai ser uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade civil. Na legítima defesa putativa, então, incide sim a responsabilidade civil. Ou seja, aquele que jura que está agindo em legítima defesa, mas na verdade não está, vai ter que ressarcir os danos causados através do seu ato ilícito. E por fim, eu acho bem interessante a gente falar sobre o artigo 1210, parágrafo 1º. Esse artigo, quando eu comecei a estudar mais o direito civil, ele me causou bastante estranheza, digamos assim. Ele fala o seguinte, parágrafo 1º, tá? Artigo 1210, acompanha aí. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo,
os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção, restituição ou conservação da posse. Olha só, vamos trocar em miúdos esse parágrafo primeiro. Gente, o parágrafo primeiro, ele está autorizando aquela pessoa que tem a sua posse ameaçada de qualquer forma, através do esbulho ou da turbação, de aplicar atos de esforços, né? Ele até usa essa palavra, para repelir essa agressão ou essa ameaça. Pensa comigo. A autotutela no direito, ela é existente? Na verdade, não. Vamos começar pelo começo? O que é a autotutela? É você fazer o direito pelas próprias mãos. É você trazer a vingança sem procurar o judiciário. Isso é totalmente afastado, totalmente proibido pelo nosso direito. Daí você se confronta com um artigo que permite a violência, desde que seja uma violência suficiente para afastar aquela ameaça ou aquela efetiva lesão do seu direito, para proteger a sua posse. É um artigo, ele é muito, eu acho que ele é, dentro dos nossos fundamentos do direito civil, eu acho ele um pouco controvertido. Porém, para vocês saberem, aqui está um exemplo clássico de legítima defesa que afasta a responsabilidade civil daquele que, nesse caso, protege a sua posse através de atos que primeiramente seriam considerados ilícitos, ok? Passando um pouquinho para frente, segunda forma, segunda hipótese de exclusão de responsabilidade civil, estamos frente ao estado de necessidade. O estado de necessidade, aqui nós temos uma sobreposição de direitos. Por eu estar passando por algum perigo ou por alguma ameaça iminente, ou seja, aquela que está acontecendo naquele momento, eu acabo lesionando o bem de terceiro. Eu acabo tentando me afastar aquele perigo ou aquela ameaça iminente e com isso, com o meu ato, eu acabo por provocar prejuízo em direito de terceiro. Existem duas formas de estado de necessidade que estão previstos também no Código Civil. Primeiro deles, o estado civil defensivo. No estado civil, no estado de necessidade defensivo, aquele que está afastando a ameaça, para conservar o seu próprio bem, ele sacrifica o bem daquele que está lesionando um direito dele, certo? O mais interessante não é essa figura, mas sim a segunda figura do estado de necessidade agressivo. Aqui, uma pessoa, para afastar aquele perigo iminente, ele acaba por sacrificar, ou seja, ele acaba por danificar um bem ou um direito de terceiro. O terceiro não tinha nada a ver com a história e acaba com o seu bem danificado ou com um direito lesionado. Olha só, o que o Código Civil traz no artigo 999 em relação a esse tipo de caso, onde existe a lesão a um bem de terceiro, aquele que não causou o estado de necessidade. Artigo 999. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, que estamos frente ao estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização pelo prejuízo que sofreram. Quando estiver em frente, então, ao estado de necessidade agressivo, e ainda existe a responsabilidade civil daquele que, para afastar o dano ou um perigo iminente, acaba por prejudicar, acaba por causar um prejuízo a um bem ou a um direito de terceiro. Porém, por mais que ele tenha que indenizar, existe o direito de regresso, aquele que efetivamente causou o perigo ou o dano. Esse direito de regresso está previsto no artigo 930. Acompanha comigo, no caso do inciso 2º do artigo 188, falando sobre o estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa do terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Ou seja, por mais que exista a responsabilidade de ressarcir daquele que estava em estado de necessidade, porque ela acabou danificando o bem de terceiro, ele vai ter o direito de regresso contra a pessoa que efetivamente causou o perigo ou aquela ameaça iminente que ele estava sofrendo, ok?
Passando um pouquinho mais para frente, a gente tem hipóteses aqui que também excluem a responsabilidade civil, mas elas excluem a responsabilidade civil, pois excluem o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É aquele liame que a gente tem entre a conduta do agente e o resultado, ou seja, entre o ato ilícito e o dano causado ao terceiro. Esse nexo de causalidade, ele pode ser também afastado em certos casos. Quais casos? Quando a culpa da lesão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por culpa exclusiva de terceiro, ou em caso fortuito ou força maior. Ou seja, aqui eu afasto ou a culpa, quando estivermos frente à responsabilidade subjetiva, ou se estivermos frente a um caso de responsabilidade objetiva, eu vou afastar a própria conduta, uma vez que aquele ato não foi ilícito, não havendo esse liame entre a conduta do autor e o dano causado a terceiro. Tranquilo? Gente, pra gente fechar essa aula bem tranquila, bem de boa, tomar um gole d'água. Vamos fazer um comparativo aqui em relação à responsabilidade civil versus a responsabilidade criminal. O artigo 935 do Código Civil, ele fala pra gente o seguinte: a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem já decididas no juízo criminal. Gente, existe a independência das esferas, porém, se já tiver transitado em julgado uma ação perante a esfera criminal, dentro da esfera civil, não mais se discute quem causou o dano, ou seja, aquela pessoa que foi condenada dentro da esfera criminal vai ter sim que acabar por indenizar dentro da esfera civil, sempre colocando para vocês que tem que esperar o trânsito julgado criminal para responsabilizar civilmente aquele já previamente condenado lá na esfera penal. Entenderam, queridos? Gente, estudem bastante, não deixem de ler o Código Civil e eu espero você na próxima aula de Direito Civil aqui na Cultive. Beijo!